É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome. Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de rei por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria vida, porque eu vos darei palavras acertadas, e nenhum dos inimigos vos poderá. Sereis entregues mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não tereis um só fio de cabelo na vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, olha, num primeiro momento, parece que nós estamos à beira fim do mundo, não é? Porque a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, ela nos apresenta uma literatura presentes na Sagrada Escritura, nada escatológica. Uma literatura escatológica significa aqueles textos que remetem ao final dos tempos. Mas essa não deve ser a nossa preocupação. Não. Nós precisamos compreender o sentido da mensagem. E para isso, temos que levar em conta o ambiente em que esse texto é lido. O ambiente Lucas lê para as comunidades, não apenas da Palestina, mas fora da Palestina, é um ambiente do templo. No ano 70, e o Evangelho de Lucas, ele nasce 70, foi o ano da queda do templo, da destruição do templo. Houve uma revolta, possivelmente orquestrada pelos zelotes, que inflamaram o povo contra os romanos, que dominavam. A resposta dos romanos foi arrasadora. Simplesmente destruiu o templo, matou muitas pessoas e levou muitos à diáspora, a saírem da Judéia, na Ásia, na África e até mesmo na Europa.
muitos fugiram da perseguição dos romanos. E aí Lucas, então, para poder levar as pessoas a compreender aquele momento, resgata uma pregação de Jesus, uma fala de Jesus sobre esses acontecimentos, porque Jesus fazia já uma leitura no seu tempo das coisas, da degradação da sociedade, desobediência a Deus, da falta de fé e da reta intenção das pessoas no seu tempo. Isso, o resultado a ser colhido era esse. Mas nossa preocupação não deve ser essa. Bem, não que nós não devamos estar atentos àquilo que vivenciamos hoje, mas eu digo a vocês, meus amados, que alguém aqui pode destruir este reino, este mundo criado por Deus. Meus amados, somos nós. Sim, somos nós. Porque Deus nos deu capacidades tão importantes, tão profundas, que se nós não soubermos administrar essas capacidades, esses dons que Deus nos deu, e fazê-los com que esses dons estejam a serviço do reino, nós podemos produzir um resultado totalmente oposto àquilo que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós é que nós nos realizemos. Se nós nos realizemos a partir da obra que Ele criou e colocou em nossas mãos para que nós pudéssemos administrar. Mas é fato, quando nós nos deparamos, por exemplo, com notícias e ameaças de guerras, com catástrofes naturais, com extrema violência, logo nós somos condicionados a dizer, olha, é o fim do... A nossa preocupação deve ser viver a nossa fé em Jesus, de tal que nós podemos operar os dons que Deus nos deu, para transformar a realidade que nós vivemos. Sim, porque de fato, não vamos entrar nisso, porque o juízo de Deus vai acontecer. O juízo de Deus acerca de cada um de nós, isso é fato. Mas o que importa para Deus hoje não é o juízo que Ele vai fazer de cada um quando nós nos apresentarmos diante dEle. O que importa e o que o Senhor quer agora de nós é que nós possamos, em nome dEle, transformar esta realidade que não nos agrada em sinais do seu reino. E para isso, precisamos vivenciar bem a nossa fé. Precisamos ser colaborativos. Precisamos ser operativos, irmãos. Proativos. Nós não podemos preservar a nossa experiência de fé. Nós temos que colocar ela a serviço do mundo, na sociedade. Nós não podemos recolher e dizer, o mundo está acabando, o mundo está indo para uma direção que não é aquela que Cristo, mas eu vou me preservar disso. Porque quando o Senhor vier na sua parousia, e aí Paulo fala, na carta aos Tessalonicenses, eu, como obediente à sua palavra, vou ser salvo. Essa é a nossa postura? Não. Nossa postura é de intervir no mundo. Intervir no mundo com a autoridade que Jesus nos dá. Formar consciências, vocações, homens e mulheres que queiram viver nessa sociedade o Evangelho de Jesus, o Espírito do Reino. E não ficarmos como meros observantes, arrecios. Não. Também tem a instrução de Paulo da Tessalônica. E ele é até meio irônico, né? Ora, nós sabemos da parousia. O que é a parousia, irmãos? É a segunda vinda de Cristo. E isso é fato. Sabemos o dia e a hora? Não.
Então não podemos cruzar os braços, como alguns da comunidade de Tessalônica fizeram, cruzar os braços. Ah, Jesus está vindo. Para que eu vou me esforçar? Vou aguardar aqui em oração e ele vai me arrebatar. Não. Paulo vai dizer, não é essa a instrução. Pensar assim é viver a ociosidade. O cristão não pode ser ocioso, porque não é a nossa natureza. Nós precisamos agir nas coisas, transformá-las na força da nossa fé. É assim que o Espírito nos inspira. É assim que ele age no mundo. E Paulo vai dizer, olha, tem muitos aí ocupados em não fazer nada, vendo as coisas acontecerem, não evangelizar, não queriam mais trabalhar, não são todos, mas alguns, que vieram do judaísmo e começaram a distorcer o evangelho. Jesus está vindo, por que eu vou me esforçar? Ele vai me arrebatar, ele vai me levar para o reino celeste. Não, deixe as coisas acontecer. Quem não segue a palavra vai ser condenado. Não, essa não é a nossa atitude. A nossa atitude é intervir. E sabe qual é a melhor forma de nós intervirmos nas coisas? É nós nos formarmos bem. Se nós nos formarmos bem, formarmos as pessoas, nós iremos dar uma contribuição profunda no mundo que vivemos. E qual é o conteúdo no qual nós nos formamos, se não o Evangelho do Senhor, a Sagrada Escritura? Quer conteúdo mais nobre, mais profundo, para construirmos bem um ser humano, uma vida? Ora, se coisas ruins estão acontecendo, é porque muitos não estão sendo formados no Evangelho, na escola do Cristo. Esse é o nosso papel. É que eu posso dar a minha contribuição formando bem os seus. Formando bem os seus. Transmitindo os valores que você, irmã, com o coração, assimila, que vem do Evangelho, que a igreja vos transmite para as pessoas com qual você tem convivência. Sim, é assim que nós formamos as pessoas, com o nosso testemunho de vida e transmitindo aquilo que nós acreditamos e que herdamos do Senhor. Isso é ser operativo, isso é ser proativo, isso é evangelizar, viver e transmitir. Porque nós temos, pela graça de Deus, porque estamos unidos ao Senhor, porque somos alimentados pela Eucaristia, pela palavra, pelos sacramentos da igreja, pela fé que existe em nosso coração, o poder, irmãos, de transformar essas coisas na força que age em nós, que é o Senhor. Então, nós nunca devemos nos conformar com uma situação ruim, porque a razão da nossa esperança, que é o Senhor Jesus, não permite conformismos. Não. Nosso espírito, o Espírito do Senhor, que clama em nós, Abba Pai, não permite, irmãos e irmãs, conformistas, de forma alguma. Nós sempre somos guiados e motivados pela esperança. E é por ela, que se chama Jesus Cristo, que nós agimos na força dele. Então, irmãos, nada de nós ficarmos meramente como ouvintes ou como os espectadores deste mundo. Não, irmãos. Nós somos sujeitos da graça de Deus, porque ela age em nós. Sujeito de transformação, porque a partir da nossa postura, a graça se materializa em frutos e transformação do meio em que vivemos. Sujeito da mensagem do Evangelho. Um de nós não deve se preocupar com o fim do mundo, e sim se empenhar em transformar aquilo que precisa ser mudado na imagem viva do reino de Deus.
E isso não se faz se nós ficarmos apenas passivos e vendo as coisas acontecer sem influenciar com a nossa ação, com a nossa vida, com o Espírito de Deus. Possamos, meus amados irmãos e irmãs, trabalharmos muito pelo Reino, porque as nossas realizações, as nossas alegrias se dão neste mundo criado por Deus, o nosso bem viver, para a nossa felicidade. Portanto, acreditemos na força daquele que age em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.